Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai fazer concurso do Ministério Público de Goiás. Satisfação hoje estar aqui com vocês nessa nossa aula especial sobre Ministério Público, sobre o regimento interno de vocês, Lei Complementar número 25 de 1998. Uma aula especial porque é uma aula que nós faremos a complementação, porque você está estudando a legislação aplicada ao Ministério Público da União, que tem muitos pontos semelhantes, ou seja, idêntico, congruente com o Ministério Público de Goiás, mas também tem algumas particularidades, e essas particularidades eu tratarei com vocês hoje aqui, tá certo? Professor Luiz insistentemente vem pedindo para mim, né? Pedindo em modo de falar, vem determinando, professor, tem que gravar uma aula específica sobre Ministério Público de Goiás. Então, atendendo aí a determinação do professor Luiz e também ao chamado dos alunos, hoje a nossa aula é sobre Ministério Público de Goiás, tá? Satisfação, pessoal. Eu coloco à sua disposição, eu estou à sua disposição pelo e-mail, tá? Pelo Face, para você fazer a sua pergunta. Você está estudando a legislação aplicada, que ela tem muitos pontos semelhantes, principalmente naquele ponto onde vem da Constituição Federal, tais como princípios institucionais, as autonomias, vedações para o Ministério Público, tá certo? Muitos pontos, muitos itens, muitos assuntos que vocês estão vendo aí do Ministério Público da União, na legislação aplicada ao MPU, se aplica ao Ministério Público Estadual, Ministério Público de Goiás. E algumas particularidades que nós falaremos hoje, tá? E aí você, se você tiver dúvida, qualquer dúvida, pode mandar para mim, que será uma satisfação da minha parte atender, tá certo? Porque é uma satisfação para mim é ver você depois mandar no e-mail e dizer, professor, fui aprovado, fechei legislação do Ministério Público e tal, e consegui aprovação, tá certo, pessoal? Porque eu já fui concurseiro, você sabe disso, e eu sei que não é fácil essa tarefa, né? Porém, é promissora, isso não tem jeito. Eu sempre falo, pessoal, você pode ser, não interessa a sua raça, não interessa a sua cor, não interessa a sua religião. Você estudou, você vai embora, seu momento vai chegar, mais cedo ou mais tarde, e Deus sabe o seu momento, tá certo? Então vamos lá? Legislação aplicada ao Ministério Público de Goiás. Ministério Público, já vamos direto, sem rodeio, já vamos direto lá. Ministério Público na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Goiás. Nós sabemos que esta instituição, Ministério Público, ela tem assento, ela tem disciplina, ela está tratada na Constituição Federal, lá no artigo 127, seguintes da Constituição Federal, até o artigo 130A da Constituição Federal, onde acaba falando do Conselho Nacional do Ministério Público, lá fechando com o Conselho, e aliás, você tem numa matéria minha lá aplicada nesses vídeos do Ministério Público da União, tem sobre o Conselho Nacional, você assiste aquilo ali, acho que é a final, lá no finalzinho, já a 15ª aula por ali, tá? Sobre o Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, pode ser que caia para você, tá certo? O Ministério Público, então, ele tem o seu tratamento na Constituição Federal e também na Constituição do Estado de Goiás. Daquilo ali, o que interessa para nós? O conceito e o perfil constitucional do Ministério Público. Lá na Constituição do seu Estado, do Estado de Goiás, está no artigo 114 seguintes. E nós trataremos hoje disso. Conceito e perfil constitucional. O que é essa instituição? O Ministério Público é uma instituição permanente, né? Essencial à função jurisdicional do Estado. E tem incumbência, tem a missão, é encarregado do quê? De defender a sociedade, ou seja, os direitos difusos, direito coletivo, direito social, interesse social. E também, o regime democrático, lembra? Esse conceito você já está careca de ver. Regime democrático, os interesses sociais, tá? Também, pessoal, os interesses individuais, desde que sejam individuais indisponíveis, porque os disponíveis o Ministério Público não cuida.
Esse aí fica para cada um de nós defendermos, tá certo? Aquela explicação que você já tem aí no seu material serve aqui, tá? No que tange ao perfil constitucional, muito cuidado, porque aqui tem pegadinha. O perfil constitucional do Ministério Público é da seguinte forma: vem cá, ele está inserido em algum poder ou ele é uma instituição autônoma? Ele não pertence a nenhum dos poderes. Ele não pertence ao executivo, não pertence ao legislativo, não pertence ao judiciário, tá certo? Ele não pertence a nenhum dos poderes, nem ao legislativo, nem ao executivo, nem ao judiciário. Por quê? Porque ele é uma instituição autônoma que a Constituição Federal tratou separado. Lá no capítulo onde trata das funções institucionais. Claro que este capítulo não é só dele. É também da Defensoria Pública, ou seja, ao lado do Ministério Público, né? Tratado perfil constitucional. Constitucionalmente, o Ministério Público foi tratado como instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Essencial à função jurisdicional do Estado, ao lado da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, da Advocacia Privada. Tá certo? Estas instituições não estão inseridas no Poder Executivo, no Poder Judiciário ou no Poder Legislativo. São tratados diferentemente. É esse, separadamente, melhor dizendo, é esse o perfil constitucional do Ministério Público. Ou seja, houve um tratamento separado para desvinculá-lo dos demais poderes. Claro que sim, porque como é que o Ministério Público, imagina você aí de Goiás, né? Como é que o Ministério Público vai denunciar, por exemplo, um prefeito, ou vai denunciar um deputado estadual, se ele estivesse vinculado à Assembleia Legislativa? Não ficaria esquisito? Ficaria. Se estivesse vinculado ao Poder Executivo. Como é que o Ministério Público denunciaria um secretário de Estado se estivesse vinculado ao Poder Executivo? Tá? Então, por isso, foi tratado separadamente como função essencial à justiça. Ó, lembra? Função essencial à justiça. Ou instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Independente, autônomo. Tá certo? Princípios institucionais do Ministério Público, isso aqui você já sabe de cor. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Tratado tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição do Estado de Goiás, tá? 3 são os princípios. Princípios da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional, que eu não vou tomar seu tempo, porque o conceito está brilhantemente já na sua cabeça, porque eu exaustivamente tratei desse conceito. Tá? Princípio institucional, princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. Mas adequando ao Estado de Goiás, vamos falar um pouco dele? Princípio da unidade quer dizer o seguinte, pessoal. Princípio da unidade quer dizer que o seu Ministério Público aí do Estado de Goiás, tá certo? Ele, aí no Estado de Goiás, tem quantos Ministérios Públicos? Só tem um. Só tem um MP. Mas, professor, aqui tem vários municípios, professor. Quer dizer, não é um MP para cada município? Não. É um MP para o seu Estado de Goiás. Claro que nos municípios do Estado de Goiás existem as promotorias de justiça, onde vários promotores, ou então cada promotor, né, atuará nos respectivos municípios. Mas cada promotor desses aí estão vinculados a um Ministério Público, é o MP de Goiás, tá certo? Por causa que em cada estado só terá um MP e o Estado de Goiás só tem um Ministério Público, tá certo? Pelo princípio da unidade. No Estado de Goiás, que se Deus quiser você fará parte desse Ministério Público, você será servidor, você será órgão auxiliar do Ministério Público, né?
Você fará parte dos serviços auxiliares do Ministério Público. Por enquanto, professor, porque depois eu vou terminar direito, ou então depois eu vou fazer direito e vou ser membro do Ministério Público de Goiás. Só depende de você, sabia? Só depende de você, evidentemente, e da vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, e se você esforçar, daqui um dia você vai entrar em contato comigo. Professor, já sou promotor de justiça do Estado de Goiás. Pelo princípio da unidade, então o Estado de Goiás tem um Ministério Público, ou seja, chefiado por uma pessoa, cujo cargo denomina-se Procurador-Geral de Justiça. É outra decorrência do princípio da unidade, ou seja, há um chefe para o Ministério Público de Goiás, denominado Procurador-Geral de Justiça. Que hoje ainda nós estudaremos a forma de escolha, nomeação, posse, destituição, em caso de vacância, impedimento, tá? Em caso de afastamento, quem substitui, limparemos hoje ainda isso, tá certo? Pelo princípio da unidade. Apesar de vários municípios, só tem um Ministério Público no estado de Goiás, atuando em todo o estado, em todos os municípios, através das promotorias de justiça, promotores de justiça. Todos esses promotores estão vinculados a uma só chefia, chefia cuja denominação é Procurador-Geral de Justiça, que é o órgão de administração superior do Ministério Público de Goiás, tá certo? Ok, tranquilo? E no que fala, aí sim, princípio da unidade é isso. E o princípio da indivisibilidade, né, pessoal? O princípio da indivisibilidade, pensa aí no estado de Goiás, muito bem, é que o princípio da indivisibilidade autoriza que cada membro do Ministério Público possa substituir uns aos outros. O princípio da indivisibilidade. Um promotor de justiça está doente. Pode ir outro promotor na audiência? Pode. Com base em que princípio? Princípio da indivisibilidade é a possibilidade de um promotor substituir outro, tá? Desde que respeitados aí os procedimentos legais, não causar arbitrariedade e tudo mais, tá certo? Esse é o princípio da individualidade. Possibilidade de substituição recíproca, tá? E o princípio da independência funcional, né? Aí, no Ministério Público de Goiás, tá? Princípio este assegurado tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, tá? É o princípio que assegura ao membro do Ministério Público, tá certo? Independência para atuar, independência para trabalhar. Ou seja, ele não está vinculado a ordens superiores, ele é livre, só respeita a sua consciência e a Constituição Federal e a Constituição Estadual, as leis. Ou seja, você que está me assistindo, imagina que você é um membro do Ministério Público e eu sou o chefe do Ministério Público. Eu posso ligar para você e dizer, você não pode denunciar o João da Silva porque ele é meu amigo. Negativo, porque eu como chefe, ofendendo o quê? Ofendendo o princípio da indivisibilidade? Não. Ofendendo o princípio da unidade? Não. Ofendendo o princípio da independência funcional. O princípio da independência funcional é aquele que assegura, que protege o membro, né? Dá a ele liberdade de atuação. Mas, professor, pelo princípio da unidade, não tem um chefe que é o Procurador-Geral de Justiça? E se ele é chefe, ele não manda no outro? Manda administrativamente. Porque funcionalmente, quero dizer, hierarquicamente, negativo. Por quê? Porque eles são independentes entre si, princípio da independência funcional, tá certo? Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado de Goiás assegura isso. Autonomia para a instituição Ministério Público é assegurado também pela CF e pela CE de Goiás.
Quais as autonomias? A autonomia administrativa, a autonomia funcional e a autonomia financeira. A autonomia administrativa, capacidade de gestão, né? Gerir seu pessoal. A autonomia funcional não é aquela autonomia, é a segurança dada pela CF e pela CE, pela Constituição Estadual, no sentido de que não pode um outro poder interferir no Ministério Público, tá certo? E a autonomia financeira, que na Constituição Federal não é explícita, mas é assegurada. Cuidado, não é explícita, mas é assegurada. É assegurada por quê? Porque a CF, apesar de não ser expressa em dizer, é assegurada ao Ministério Público a autonomia financeira, porque a CF diz, é assegurada ao Ministério Público a autonomia funcional e a autonomia administrativa, ou administrativa funcional. Porém, a CF, apesar de não ter sido expressa, foi implícita. E aí assegurou ao Ministério Público Estadual de Goiás, ao Ministério Público do Estado de Goiás, a autonomia financeira, na medida em que garantiu a ele, Ministério Público de Goiás, a possibilidade, o direito de elaborar a sua própria proposta orçamentária. Ora, se o Ministério Público do Estado de Goiás pode elaborar a sua proposta orçamentária, então é porque a Constituição do Estado, Constituição Federal, assegurou a ele a autonomia financeira, dando aí a independência para elaborar a sua proposta orçamentária. Claro que aí tem que respeitar a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, tá certo? Tem que ser dentro dos limites, e aí você já sabe que se sair do limite, aí o Poder Executivo pode cortar, tá? Se o Ministério Público de Goiás não elaborar a sua proposta orçamentária, o Poder Executivo vai pegar do orçamento vigente, do orçamento anterior, tá certo? Mas sempre respeitando a autonomia financeira do Ministério Público, tá certo? E aí, sobre a proposta orçamentária, nós inclusive bateremos aqui em algum dispositivo específico da Constituição Estadual que segue a assimetria, segue a linha, segue o caminho da Constituição Federal. Tá? Projeto de lei, o Ministério Público, dentro da sua autonomia administrativa, ele pode propor ao Legislativo, no caso a Assembleia Legislativa, né? Enquanto que lá no MPU seria Congresso Nacional, aqui no Ministério Público de Goiás seria a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, através do Procurador-Geral de Justiça, propondo ao Poder Legislativo, né, projeto de lei no que tange a remuneração do seu pessoal, ao subsídio, que daqui a pouco falaremos, a remuneração do seu pessoal, criação ou extinção de cargos, tá certo? Políticas remuneratórias, evidentemente, incluindo o subsídio e o próprio vencimento dos servidores, subsídio para promotores e procuradores e vencimentos para servidores, tá certo? Então tem capacidade legislativa no sentido de propor ao Poder Legislativo. Evidentemente, muito cuidado aqui. O Ministério Público pode criar lei? Não, porque lei é exclusivo aí do Poder Legislativo, mas ele pode provocar a Assembleia Legislativa para a edição de lei, para a aprovação de lei, tá? O ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Goiás é através de concurso público, tá certo? E a ascensão na carreira, ou seja, a progressão na carreira, aí é através de promoção, seja por antiguidade ou merecimento de forma alternada, ou seja, entra como promotor e vai subindo, né, de entrância, vai lá para aquela cidade mais distante e vai subindo até chegar à capital e depois também subindo para procurador de justiça, de promotor para procurador de justiça, tá certo? Tá? Então ingressa-se através de concurso. Professor, não pode ingressar através de cargo comissionado? Não. Na carreira de
promotor, porque aqui eu estou falando da carreira não de servidor especificamente, tá, pessoal? Estou falando da carreira de membros do Ministério Público, promotor e procurador de justiça. Entra como promotor e depois vai como procurador de justiça, tá? O subsídio, o membro do Ministério Público recebe através do subsídio. Esse subsídio não é criado pelo Procurador-Geral de Justiça, mas sim por lei, mas o projeto de lei é do Ministério Público. Tá? E agora os artigos da Constituição Estadual, tá? Já que o seu concurso é específico para o Ministério Público de Goiás, tá? Pessoal, olha outra coisa que eu falo para você. Não tem segredo, tá, pessoal? Não tem segredo. Basta você trilhar o edital, no sentido de bate nos pontos do edital, em todas as matérias, e pode esperar. Agora, por exemplo, semana passada eu recebi um e-mail da aluna que passou em terceiro para o MPU, já tomou posse e já, aliás, já recebeu o seu primeiro salário, tá certo? Isso pode acontecer com você também, pessoal. Aconteceu comigo. E eu sempre falo o seguinte, eu parto do pressuposto seguinte, coloca na sua cabeça, nós não podemos sair falando por aí, achando que nós somos o melhor de tudo, mas você também tem que colocar na sua cabeça, eu não sou pior que os outros. Ora, e se essa aluna conseguiu passar em terceiro, eu também posso passar. Se o Marcelo também passou em vários concursos, inclusive o Ministério Público da União, tá certo? Eu também posso passar, porque eu posso até não ser melhor que ele, mas eu não sou pior que ele. E o Deus dele não é diferente do meu Deus. Ora, então eu sou amado também. Agora, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, seu momento vai chegar. Tá certo? Continue. Mas, professor, eu já fiz um concurso e não passei. É assim mesmo. Às vezes você não passa num e passa no outro. E às vezes a gente fica chateado por não ter passado. Depois lá na frente você vai dobrar o joelho e agradecer a Deus. Oh, a Deus, obrigado por não ter passado naquele concurso. Porque você acabou estudando mais e passou até no melhor. Então se você já veio de um concurso que você não passou e tudo mais, talvez agora é o seu momento no Ministério Público de Goiás. Foque, dedique um pouco mais, entendeu? Converse com a sua família. Se você tem férias vencidas, poxa, converse com o seu patrão. Pegue férias agora, entendeu? Dedique um pouco mais, que vale a pena, tá certo, pessoal? Tá? Por quê? Porque não tem jeito, não interessa de onde você vem. Não interessa a sua religião, você estudou, você se bateu nos pontos. Claro que tudo tem seu momento, pode ser o seu momento agora, tá? Artigo 114 da Constituição do Estado de Goiás diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, repetiu o artigo 127 da Constituição Federal. O artigo 114 está idêntico ao artigo da Constituição Federal que trata do Ministério Público. Se você olhar, aqui é o conceito do Ministério Público. Ele é uma instituição, né? É uma instituição permanente, não pode ser extinto, nós já falamos disso, né? Essencial à função jurisdicional do Estado, não é que ele exerce a função jurisdicional, é essencial à função jurisdicional, porque quando fala em função jurisdicional, você pensa no juiz. Quem aplica o direito, quem dá a sentença não é o MP, é o juiz, mas em várias situações, em vários casos, para o juiz emitir uma sentença, prolatar uma sentença, ele precisa de alguém para cutucá-lo. E esse alguém em algumas situações, é o Ministério Público. Por exemplo, o crime, tá certo? É o Ministério Público que acusa. Ora, sem o Ministério Público acusar, o juiz, mesmo tendo visto o crime, ele pode processar o sujeito? Não. Porque precisa de alguém. Ora, então, por isso que é essencial, né? Tem a incumbência de defender a ordem jurídica, do jeito que eu falei para vocês lá naquele nosso vídeo. Ora, a ordem jurídica, ela é um conjunto de lei que todos devem observar, inclusive o próprio Ministério Público, né? Inclusive o Estado. O Ministério Público defende isso, tá certo? Inclusive, se tiver uma lei municipal ou até a lei estadual ofendendo a Constituição estadual, o Ministério Público pode zelar por isso e entrar, inclusive, com uma ação
de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça para resolver isso, para adequar à Constituição Estadual, tá? Defender o regime democrático, né? Regime democrático, você pode participar do poder, seja, né, sendo eleito ou votando. O Ministério Público vai cuidar disso. Agora só tem que tomar cuidado o seguinte: no que tange ao processo eleitoral, o Ministério Público do Estado de Goiás, ele entra como promotor, fiscal do processo eleitoral por delegação do Ministério Público Federal, lembra? Porque o Ministério Público Federal, em todas as fases do processo eleitoral, é dele a função. Claro que nos municípios, né, entra aí o promotor eleitoral, que é um promotor de justiça do Estado de Goiás, que é por delegação o procurador regional eleitoral, que é um membro do Ministério Público Federal, vai delegar essa função para o Ministério Público Estadual, para o promotor eleitoral. O Procurador-Geral de Justiça, professor, ele não é Procurador-Geral Eleitoral? Não. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Tá certo? Por isso que o Ministério Público Eleitoral não existe no Brasil, é o Ministério Público Federal que faz, né, que realiza, que executa as funções eleitorais. E no que tange ao Ministério Público do Estado de Goiás, ele recebe esta delegação, né, na primeira instância, que é o Ministério, que é o promotor de justiça, que exerce a função de promotor eleitoral por delegação do Ministério Público Federal, tá? Interesses sociais, claro, porque é da sociedade, Ministério Público, né? Por exemplo, né, pessoal, Ministério Público de Goiás entrando com uma ação civil pública porque determinado órgão, determinado gestor desviou dinheiro, ora, interesse social, individual indisponível, cuidado, até destaquei, o interesse individual defendido pelo Ministério Público, incumbindo a ele, tem que ser o indisponível, porque o disponível, cada um cuida do seu. Você que está me assistindo alugou sua casa para determinada pessoa, a pessoa não pagou. O que tem a ver o Ministério Público com isso? O dinheiro é seu, é disponível, cabe a você entrar na justiça, certo? Então, indisponível, por exemplo, vida, liberdade, tá?